Eu sou do Diretório Nacional do PT, eu convivo cotidianamente com pessoas que são militantes de esquerda, seja no trabalho, seja no convívio familiar, seja na direção partidária, e a minha impressão é que até o dia 25 de fevereiro, ou seja, até a manifestação feita pela extrema-direita, comandada pelo Cavernícola, predominava na esquerda brasileira a ideia de que as coisas estavam indo bem, que o governo estava indo bem, que a situação política estava melhorando. Inclusive, nós pulamos o carnaval na expectativa de que o Cavernícola pudesse ser preso a qualquer momento. Do dia 25 de fevereiro para cá, a esquerda, que achava que estava tudo muito bem, começou a sair da zona de conforto, né? Começou a se dar conta de que a vida está bem mais dura do que eles imaginaram, do que uma parte de nós imaginava, né? E foi nesse contexto que desabou o debate sobre se a gente deve realizar ou não atos para marcar o aniversário do golpe de 64. Foi nesse contexto que veio o noticiário sobre a composição das comissões no Congresso Nacional, com a presidência da CCJ, com a presidência da Comissão de Educação sendo assumidas por dois bolsonaristas. E foi também nesse contexto que apareceram 3 pesquisas, todas elas indicando mais ou menos a mesma coisa, indicando uma queda na avaliação positiva do governo Lula, do presidente Lula, enfim, uma micro-tempestade perfeita que fez muita gente debater o que está acontecendo. No meu caso, e no caso de outras pessoas, as pesquisas não trazem nenhuma surpresa, e eu vou explicar por quê. Mas para quem achava que está tudo bem, as pesquisas, mais todo esse ambiente que eu citei, criaram muita preocupação. E a preocupação veio acompanhada de um tiroteio, em que cada um ia nas pesquisas para procurar um ponto de apoio com um argumento que já tinha de antes. Então, quem acha que tudo que estava sendo feito estava legal, mas tem um problema que é de comunicação, é de narrativa, põe a culpa na área de comunicação do governo. Quem acha que o problema é que tem uma ministra que não devia estar lá e quer trocar a ministra por razões variadas, o problema é que sai uma nota técnica no Ministério dizendo que a interrupção da gravidez XYZ. A turma que é simpática ao Estado genocida de Israel diz que o problema foi a fala do Lula sobre a Palestina, ou a interpretação que deram essa fala. A turma dos devotos do arcabouço coloca a culpa em qualquer coisa, menos na política econômica, né? A turma que eu chamo de turma da avestruz diz que o problema é não fazer manifestação em março. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o resultado das pesquisas, mas está preocupado com a manifestação. E tem aquilo que te divertiu aí, que é a turma com torcicolo, que diz que a saída é pelo centro, né? Que é o pessoal que acha que só tem uma saída para todo o problema, que é fazer uma aliança com o centro. Nós temos um universo que está sendo pesquisado que está muito polarizado. Quando você olha não só a pesquisa que saiu agora, em fevereiro de 2024, março de 2024, as 3 pesquisas são desse período, final de fevereiro e início de março. Quando você olha as 3 pesquisas, nas 3 tem uma piora. Só que quando você observa essas 3 pesquisas no tempo, todas elas vêm sendo feitas desde janeiro, fevereiro de 2023, desde aquela época vem tendo uma piora. Significa dizer que a piora pode ter se acelerado agora, mas ela não começou agora. É um plano inclinado suave. Por quê? Porque está muito polarizado. Qualquer pequeno movimento daqui ou para ali altera, mesmo que o plano seja bem suave, mesmo que a curva de queda seja suave. Então, embora seja isso, isso não quer dizer que a gente não deva fazer nada. Se a gente não fizer nada, esse plano inclinado vai continuar. Isso vai impactar, já está impactando a nossa ação na sociedade, está impactando a ação do governo, vai impactar as eleições de 2024 e vai impactar 2026. Do mesmo jeito que a gente ganhou por pouco, a gente pode perder por pouco na eleição de 2026. Né? E isso, obviamente, teria um efeito desastroso. Tem pessoas que eu tenho ouvido ultimamente que dizem o seguinte, né? Vamos ficar tranquilo, tem uma queda mesmo, mas ali na frente vai tudo melhorar, porque o governo está entregando mais coisas, as obras vão ser entregues, as realizações vão ser percebidas. Bom, isso pode ser verdade, mas tem um problema que as pesquisas têm demonstrado e os analistas de pesquisas têm confirmado, que é o seguinte, tem uma dissociação crescente, não só no Brasil, mas em outros países, entre a avaliação e o voto. O cara avalia que o governo de fulano está melhor que o governo de Beltrano, mas ele vai continuar votando em Beltrano. Porque é uma polarização que não se altera por conta das ações administrativas. Esse é um fenômeno de descolamento entre a avaliação racional e o voto, que, em situações normais, é típica só de quem é militante. O militante é um governo de merda, mas é um governo do meu partido, então eu vou votar nele, mesmo que o governo seja ruim. Mas a maioria da população não age assim.
Pois bem, em épocas de polarização política, e as pesquisas estão indicando que nós estamos numa época de polarização, uma parte substancial da população age desse jeito. Ela pode até reconhecer que o governo do seu adversário está mandando melhor, mas ela vai continuar votando no seu partido. Por isso é uma ingenuidade achar que se a gente não fizer nada, a coisa vai melhorar. Ou, se a gente não alterar a linha política, basta fazer coisas boas administrativas que a coisa vai melhorar para nós. É uma ingenuidade agir assim. A gente pode fazer o melhor governo do mundo do ponto de vista administrativo, e isso, num país polarizado, altera pouco o voto das pessoas. É a política que decide, no sentido forte da palavra. Claro que existe uma diferença estrutural entre nós e eles. A nossa política, para ser convincente, precisa estar sustentada nos fatos. Então é muito importante que o governo faça muita coisa. Mas isso não é suficiente. Só a ação de governo, por si só, altera substancialmente a posição numa sociedade, num eleitorado polarizado, né? E por isso eu insisti muito nesse texto que você citou, que nós temos que prestar atenção para a arma que a extrema-direita está utilizando. A arma da extrema-direita é a polarização. O que eles fizeram no dia 25 de fevereiro foi isso. Quando você olha as pesquisas, uma coisa que surpreende é o seguinte: quando você olha as pesquisas, essas três que eu estou falando, né, você percebe o quê? Que uma parte substancial da piora da avaliação do nosso governo provém de eleitores do cavernícola que estavam avaliando o nosso governo como regular e até positivo. E que no dia 25 de fevereiro foram lembrados pelo chefe de que tem lado na disputa. O que eles fizeram no dia 25 de fevereiro foi ordem unida, para usar uma expressão que Milico entende. Ordem unida na tropa, cerrar fileiras, ordem unida. E ao fazer isso, como a disputa está muito polarizada, alterou os resultados, porque o lado de cá, essa aqui é a notícia mais grave, não faz ordem unida. Ou seja, quando você olha a avaliação, a pesquisa pergunta sobre a avaliação do governo Lula, por exemplo, entre os eleitores do Lula e os eleitores do cavernícola, você vê que os nossos eleitores se dão ao luxo de fazer uma avaliação sincera, de tipo, está mais ou menos, está regular. Enquanto que o lado de lá polarizou totalmente. Não tem muito pouca gente que faz uma avaliação equilibrada. A maioria dos eleitores do cavernícola vão por tudo ou nada. E ao fazerem isso, desequilibram, porque tem uma polarização assimétrica, né? O lado de lá polariza e o lado de cá não polariza. O resultado é o lado de lá sai ganhando. E aí é um problema que não depende das pesquisas, né? Depende do que a gente faz na política. Por exemplo, está tendo campanha eleitoral esse ano. A direita vai polarizar. As nossas campanhas vão polarizar também? Eu já ouvi companheiros em cidades do interior de outro estado do país, não São Paulo, de onde eu estou falando, dizendo assim, não, aqui a gente está muito bem, a gente governa, nós vamos ganhar por razões locais, não vamos polarizar, não. Quem acha que fazendo assim vai ter bom resultado, não vai, porque o outro lado vai polarizar.